E aí, pessoal, firmeza? Assistindo muitos filmes aí na quarentena, essas porcarias importadas dos States, de Hollywood, Netflix então, nem se fala, né? Eu tô começando com essa provocação porque o assunto que nós vamos tratar hoje é uma das maiores falsificações da história contemporânea que nós temos, que é o fato de que muitas pessoas acham que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos e seus aliados. Eu não tenho dados oficiais, mas eu imagino que se a gente fizesse uma enquete de 100 pessoas, 99 falaria que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos. E isso acontece, dentre muitos fatores, por conta de uma indústria cultural norte-americana que é muito pautada numa propaganda feita através de filmes de Hollywood. Uns 20 anos atrás, teve um filme ficou muito famoso, é O Resgate do Soldado Ryan. Se assiste esse filme com diálogos pessoais, com uma narrativa muito dramática, muito intensa. É a história de uma mãe que perdeu 3 filhos e tem um quarto filho que está numa frente de batalha, e aí tem uma parte do exército americano vai resgatá-lo. O que na verdade não aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Resgate do Soldado Ryan ele é feito a partir de 4 irmãos que morreram na Guerra Civil Norte-Americana em 1865. Mais recentemente teve um outro filme que fez muito sucesso chamado Até o Último Homem. Também é baseado numa história real, que é a história do Desmond. Ele era muito religioso, então essa narrativa também fica muito intensa. Mas quando a gente analisa a Segunda Guerra Mundial, quem derrota o nazismo, quem derrota o exército alemão, foi a União Soviética. Porque o que acontece? Na década de 30, o Hitler ele faz da Alemanha um estado militar. Ele está buscando um revanchismo, ele está buscando uma revanche contra o que tinha acontecido no fim da Primeira Guerra Mundial, né, com o Tratado de Versalhes. E ele parte numa campanha expansionista. Ele vai anexar a Áustria, ele vai invadir a Tchecoslováquia, né? Isso em 1938. Quando ele invade a Tchecoslováquia, o que França e a Inglaterra fizeram? Assinaram o Tratado de Munique, na qual o Hitler ele se comprometeria a não invadir outros países se ele ficasse com essa parcela da Tchecoslováquia que ele havia invadido. Só que quando a França e a Inglaterra fazem esse acordo com Hitler, qual que era a projeção desses dois países? Era que o Hitler ele voltasse a sua máquina de guerra para a União Soviética, né, para o lado leste. O Stalin, que não era bobo nem nada, em 1939, em agosto de 39, ele vai assinar um tratado de não agressão. Então o que vai acontecer? Chega em 1939, a União Soviética e a Alemanha assinam esse tratado, que é o Tratado Molotov-Ribbentrop, e fica-se combinado que nenhum desses dois países se atacariam. Mas todo mundo sabia que isso era uma hipocrisia, porque chegaria uma hora que o exército nazista invadiria a União Soviética. Só que o Stalin ele assina esse tratado para ganhar tempo, né? Ele começa a preparar o exército soviético para a futura invasão do exército nazista. Chega em setembro de 39, o exército nazista invade a Polônia, né, para ganhar um acesso ao mar. E quando o exército nazista invade a Polônia, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Só que a Alemanha tinha um exército muito poderoso. Em questão de 2 anos eles dominam praticamente a Europa Ocidental inteira. Eles não conseguem invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha, e a Inglaterra na época tinha desenvolvido um sistema de radares, então eles conseguiam saber quando tinham os aviões alemães chegando. O exército alemão não sabia disso. Só que o que acontece? Enquanto tem esse avanço do exército nazista, nem a Inglaterra, nem a França, nem os Estados Unidos abriram uma frente de batalha contra a Alemanha. Os Estados Unidos só entram na guerra em 1942, na verdade no final de 41, quando o Japão ataca uma base no Havaí chamada Pearl Harbor. Só que aí, ao invés dos Estados Unidos atacar também a Alemanha, ele só vai abrir uma frente de batalha contra o Japão. O Hitler, percebendo que os Estados Unidos estava nessa guerra quase que unilateral contra o Japão, ele vai invadir a União Soviética.
porque a parte ocidental já estava dominada, então ele abre uma frente contra a União Soviética. Ele vai abrir essa frente, a Operação Barbarossa, na metade ali de 41. No começo, o exército nazista ele vai ter uma vantagem contra o exército soviético, só que no recuo do exército soviético, eles vão conseguindo se restabelecer. E a partir de 1942, com a Batalha de Stalingrado, o exército nazista vai sofrer perdas consideráveis. Quando chega em 1943, o exército soviético ele vai infligir várias derrotas para o exército nazista, e ali na metade de 43 a guerra ela já está mais ou menos delineada. Nós vamos ter o avanço da União Soviética, o recuo do exército nazista e o Hitler sendo enfraquecido. Os Estados Unidos e a Inglaterra vão abrir uma frente de batalha contra a Alemanha apenas em junho de 1944, o chamado Dia D. Mas eles só fizeram isso quando o exército soviético praticamente já tinha derrotado o exército nazista. E se a gente pegar outros dados, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, só de soviéticos morreram mais ou menos 25 milhões de soldados, ao passo que, se você somar França, Inglaterra e Estados Unidos, morreram menos de 1 milhão. Então a predominância do exército soviético foi o fator fundamental para a vitória contra o nazismo. Tem um filme chamado A Queda. Esse filme ele é mais conhecido aqui no Brasil por causa de um meme que mostra o Hitler muito brabo. Ele fica brigando com 4 ou 5 pessoas do alto comando, e aí fizeram vários memes. Esse filme ele é baseado em várias biografias de pessoas que conviveram os últimos dias e as últimas horas com o Hitler. Se você for analisar essas biografias, analisar o filme, sempre que eles estão falando dos exércitos inimigos, eles falam do Exército Vermelho. Então essa ideia de que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial, ela é uma narrativa construída principalmente após ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ele vai ficar dividido entre dois polos. De um lado o capitalismo, né, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista liderado pela União Soviética. Mas a análise detalhada dos fatos, dos eventos desde a década de 30, mostra muito claramente que quem vence a Segunda Guerra Mundial foi o Exército Vermelho de Stalin. Beleza, pessoal? Falou!